Não se aproxime dessa tribo. Mantenha-se o mais distante possível. No final, se você ousar levantar qualquer acusação contra um dos membros, eles irão atrás de você, arrancar sua pele e usá-la como um troféu para mostrar sua superioridade. Quando os répteis mais temidos da África atacam os humanos com ferocidade, um dos lugares mais remotos do mundo se transforma no palco de um drama aterrorizante. Ataques constantes, vidas perdidas e uma tensão crescente criam o cenário de um conflito assustador entre uma tribo africana e o implacável crocodilo do Nilo. E quando a sobrevivência está em jogo, o medo pode evoluir para algo ainda mais sombrio, uma guerra declarada. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito. Agora vamos para o vídeo. Nas vastas planícies e florestas do Zimbábue, a vida selvagem prospera em um delicado equilíbrio de força e sobrevivência. Essa terra, moldada por rios serpenteantes como o poderoso Zambezi e o imenso Limpopo, abriga algumas das criaturas mais icônicas e temidas da África. Elefantes majestosos percorrem a savana dourada. Leões rugem para proteger seus territórios. E crocodilos do Nilo espreitam silenciosamente nas margens lamacentas, prontos para atacar a qualquer momento. Nesse ambiente hostil, a tribo Shona encontrou sua forma de viver. Uma das etnias mais antigas e numerosas do Zimbábue, os Shona desenvolveram uma relação profunda com a terra e as águas que os sustentam. Dependentes do rio para inúmeras atividades e como fonte vital de água potável, eles aprenderam a coexistir com os perigos do ambiente ao redor. Para eles, os rios são mais do que simples recursos naturais. Representam a alma da comunidade e uma conexão espiritual com seus ancestrais. Porém, entre os desafios enfrentados pela tribo, nenhum foi tão aterrorizante quanto os crocodilos. Embora a convivência com esses predadores fosse algo aceito, tudo mudou repentinamente. – 1981, Zimbábue, África. O sol brilhava intensamente, anunciando um dia comum. O rio, que serpenteava pela paisagem, não apenas fornecia sustento, mas também era um local quase sagrado para as mulheres da tribo. Como de costume, elas caminhavam até suas margens, equilibrando grandes vasilhas sobre a cabeça, conversando e rindo enquanto se preparavam para lavar roupas sob o calor crescente. Porém, naquela manhã, algo sinistro se escondia sob a superfície tranquila. Zika, uma jovem de 19 anos, cheia de vida e alegria, ajoelhava-se à beira da água, esfregando um tecido vigorosamente. De repente, um som perturbador quebrou o silêncio. Um forte estalo na água, seguido de um grito desesperado. Antes que alguém pudesse reagir, Zika foi arrastada para as profundezas com uma força inacreditável. A cena aconteceu em questão de segundos. Mas os olhos das mulheres presentes testemunharam o início de dias de terror e sofrimento. O que antes era um aliado, havia se transformado em um campo de batalha invisível. No local onde Zika desapareceu, restava apenas uma mancha de sangue flutuando na superfície do rio. O predador, um crocodilo colossal, havia desaparecido com sua presa. Quando as mulheres voltaram à aldeia e relataram o que aconteceu, o pavor estampado em seus rostos foi suficiente para alarmar todos. Mas a rotina da tribo não poderia simplesmente parar. O rio era indispensável para a vida. Sem ele, não haveria água para cozinhar, limpar ou sustentar a comunidade. No dia seguinte, apesar do medo, as mulheres retornaram ao rio. Dessa vez, cada movimento era cauteloso e todas permaneceram próximas umas das outras. Não haveria mais lavagem,
De roupas, apenas buscariam água rapidamente. Pelo menos, esse era o plano. O segundo ataque. Na manhã seguinte, a tragédia se repetiu. Uma anciã que estava colhendo ervas para o chá da noite, enquanto as mulheres mais jovens enchiam suas vasilhas, foi surpreendida pelo mesmo som aterrador. Um baque forte na água, seguido de gritos de pavor. O crocodilo atacou com velocidade assustadora, agarrou a idosa pelas pernas e a puxou para baixo. Nenhuma das mulheres ao redor conseguiu reagir a tempo. A força do predador era avassaladora e o rio havia ceifado mais uma vida. 2 ataques em tão pouco tempo deixaram a tribo em estado de choque. O que antes era uma fonte de vida, agora era visto como uma ameaça mortal. Após a segunda morte, o medo se misturou com um desejo de vingança. Os homens da aldeia decidiram que algo precisava ser feito. Armados com lanças e facões, formaram um grupo de caça e seguiram até o rio, determinados a enfrentar a criatura que transformara seu sustento em um pesadelo. A tensão era palpável enquanto caminhavam silenciosamente ao longo das margens. Seus olhos escaneavam a água, atentos a qualquer movimento suspeito. Quando avistaram um dos crocodilos, não hesitaram. Lanças foram lançadas e golpes de facão caíram sobre o animal, pondo fim à sua existência. Esse foi o primeiro de 2 crocodilos abatidos naquela tarde. Mas, ao abrirem seus estômagos, não encontraram vestígios humanos. O verdadeiro assassino ainda estava à solta. Poucas semanas antes, o rio havia sido atingido por uma enchente causada pelas chuvas intensas da estação. Isso permitiu que crocodilos do Rio Maior migrassem para aquele curso d'água menor usado pela tribo. Para os Shona, essa era a única explicação para a presença de predadores tão grandes na região. O crocodilo responsável pelos ataques devia ser um desses recém-chegados, um invasor que reivindicava seu novo território às custas de vidas humanas. No amanhecer seguinte, o grupo retornou ao rio e, depois de horas de busca, avistaram outro crocodilo deslizando lentamente pela água rasa. Mais uma vez, atacaram e mataram o réptil, mas ao abrirem seu estômago, encontraram apenas peixes e restos de animais. O verdadeiro predador ainda estava livre. Os dias passaram e o medo foi lentamente cedendo espaço ao cotidiano. Até que o monstro atacou de novo. O ataque final numa manhã fatídica. Um grupo de mulheres seguiu para o rio como de costume, acompanhadas de um menino de cerca de 8 anos. Enquanto as mulheres se concentravam em suas tarefas, ele corria e brincava na margem. Até que, de repente, o silêncio tomou conta do local. O riso infantil cessou. Ao olharem ao redor, perceberam que o menino não estava mais lá. Dessa vez, o ataque foi tão rápido que nenhuma das mulheres conseguiu ver o que aconteceu. Apenas seu manto flutuava na superfície. E as marcas na terra indicavam claramente que ele fora arrastado para a água. O pavor tomou conta da tribo. Os homens, consumidos pela fúria e pela dor, decidiram acabar com aquilo de uma vez por todas. Um grupo armado subiu em uma canoa, enquanto outros permaneceram atentos nas margens. Após horas de busca, viram o monstro. Um crocodilo gigantesco saindo da água para se aquecer ao sol. Dessa vez, não houve hesitação. Cercaram o animal e o atacaram com golpes precisos, abatendo a fera que assombrava sua aldeia. Ao abrirem seu estômago, encontraram restos humanos. Era ele, o assassino. Na aldeia, os homens arrancaram sua pele e a estenderam como um troféu.
Para os Shona, aquilo simbolizava a vitória do homem sobre a besta, um testemunho de que, apesar dos desafios da natureza, a determinação humana sempre prevaleceria. Se gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.